Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus, amados irmãos e irmãs. Hoje, 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, terça-feira, 18ª semana do Tempo Comum. Meditemos sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe neste dia. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Vamos compreender quem são os escribas e os fariseus. Essas classes de pessoas vêm de Jerusalém, do sul, vem como se fosse uma delegação oficial para interrogar Jesus e investigá-lo. Jesus está em Genezaré, às margens do mar da Galileia, e os fariseus, como também os escribas, vêm justamente numa missão de interrogá-lo. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram acusadores. Sobretudo no evangelho de hoje, eles se manifestam como acusadores. Eles vieram como fiscais da vida alheia, como caçadores de heresia. Eles queriam compreender onde Jesus estava errando. Se comportavam mais como detetives e não líderes. Eram rigorosos na observação da tradição dos antigos, mas transgressores da palavra de Deus. Os escribas, grammatos, em grego, significa aqueles que conhecem a lei, eram os especialistas na lei, ou seja, na Torá. Quando se fala lei, é a Torá, os 5 livros do Pentateuco, quando se fala em lei, ou seja, toda a Sagrada Escritura. Nós sabemos que eles eram estudiosos e experts nas escrituras. Os escribas estudavam a lei e interpretavam e ensinavam ao povo. Os fariseus, a palavra fariseu significa separados, eram considerados os puros, os verdadeiros observantes da lei. A sua santidade é muito diferente da santidade de Jesus, pois Jesus se misturava com os pecadores. Inclusive, são os fariseus, são os doutores da lei, são os mestres da lei, que diziam que Jesus fazia refeição com os pecadores e, por isso, era comilão e beberrão, e amigo de publicanos e pecadores. Os fariseus viviam de acordo com o que os escribas ensinavam. E qual é a acusação que eles fazem a Jesus? Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Então, é importante nós sabermos aqui o que são as tradições dos antigos. As tradições dos antigos são as tradições orais, que estão codificadas em livros como Mishnah e o Talmud. Então, são leis humanas que os fariseus, os doutores da lei, as autoridades judaicas da época, criaram, concomitante à Sagrada Escritura, à lei. Eram como se fosse uma cerca. São 613 mandamentos que eles prescrevem para que se possa observar melhor a lei. Só que, em vez de obedecerem à lei de Deus, a Sagrada Escritura, eles obedecem a essas leis que são meramente humanas. Por exemplo, na Sagrada Escritura não há nenhuma passagem que se diz que é um pecado gravíssimo fazer uma refeição com as mãos sujas. Mas eles criaram a lei dizendo: é transgressão, é pecado comer pão com as mãos sujas. Inclusive, eles souberam que Nosso Senhor multiplicou os pães e provavelmente ali não tinha vasilha para todo mundo, não tinha água ali no deserto para que se lavassem as mãos. Então, por isso que eles fazem essa acusação, né?
Porque os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão. Os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Há duas maneiras de pensar o que fazer com o pão. A primeira é a maneira de Jesus, que é abençoar, partir, dar e distribuir o pão. E a segunda maneira é a dos escribas e fariseus, lavar as mãos antes de comer. Eu prefiro a primeira. Há duas maneiras de pensar o que fazer com o pão. Sigamos a maneira de Jesus, abençoar, partir, dar e distribuir o pão. Não é que Nosso Senhor seja contra a lavagem das mãos. Para os escribas e os fariseus vindos de Jerusalém, as leis de pureza legal são mais importantes que a fome do povo. O próprio Jesus não deu tanta importância na multiplicação dos pães para que aquelas pessoas lavassem as mãos. Jesus queria alimentar aquele povo. Sabemos que é importante lavar as mãos antes das refeições, sem dúvida. O absurdo é fazer disso o diferencial entre o homem santo e o homem pecador, entre o puro e o impuro. Ou seja, para o povo hebreu, quem lava as mãos provavelmente tem uma grande probabilidade de ficar puro, de se tornar puro. Quem não lava as mãos, há uma grande possibilidade de se tornar um impuro, ou praticamente para eles era um impuro. Temos meditado sobre vários confrontos entre Jesus e os líderes religiosos da época. Hoje, o confronto é sobre uma questão básica: o que deve regular a vida? A tradição humana ou a palavra de Deus? A tradição dos antigos ou a palavra de Deus? Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? É um perigo quando a tradição religiosa toma o lugar da palavra de Deus. Muitas vezes corremos o grande perigo de observarmos apenas as leis externas. As tradições têm sua importância, sim, mas elas não podem substituir a palavra de Deus. O problema dos fariseus é que eles colocaram a tradição dos antigos acima da palavra de Deus. A mensagem das Escrituras é o fundamento, não são os usos nem os costumes. Esses vêm e vão. Podem ser até úteis, mas também podem ser prejudiciais. Lavar as mãos na tradição dos antigos não se refere apenas a uma relação de higiene, mas trata-se de purificações cerimoniais. E nosso Senhor diz: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Que resposta maravilhosa! O que torna o impuro é o que sai, o que torna o homem impuro é aquilo que sai, ou seja, são as palavras que ferem, caluniam e ofendem. É o que o homem pensa e sente, é o que o torna impuro, se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Não é o alimento que entra no homem que o torna impuro, é o que sai do seu coração. São Marcos é mais detalhista comentando este evangelho. Ele diz: é de dentro do coração dos homens que saem as más intenções malignas, as prostituições, os roubos, os assassinos, os adultérios, as ambições desmedidas, maldades, malícias, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Tudo isso é o que sai do homem que o torna impuro. São Mateus, nas bem-aventuranças, dirá: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a questão da pureza ou impureza não é uma questão culinária, é uma questão coracional. Essa bem-aventurança nos põe em confronto com o nosso coração. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A partir daí,
Pureza e coração andam juntos. O próprio Jesus é manso e humilde de coração, pois o coração é o lugar das decisões. Pode-se adulterar, por exemplo, no coração, como nosso Senhor diz: se olhares para uma mulher e desejá-la, já cometeste adultério. Aonde? No coração. Deve-se perdoar de coração ao irmão. É preciso amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. A palavra é semeada no coração. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Impuro é um coração que não quer amar. Jesus trouxe um conceito revolucionário que destruiu o sistema ritualístico judaico. A fonte da contaminação é o coração, e não a dieta alimentar, ou as abluções, ou as lavagens de mãos. O coração do homem é o laboratório onde o pecado é processado. Assassinatos não são começados com um punhal ou com um revólver, mas com a maldade do coração. Adultérios e prostituições são primeiramente entretidos no coração antes de serem efetuados pelo corpo. Desse modo, a contaminação não vem de fora, mas procede de dentro. Jesus quer mais corações limpos do que apenas mãos limpas. Não há água, quantidade de água que lave um coração impuro. É mais difícil ter um coração limpo do que mãos limpas. E por que os fariseus ficaram escandalizados com Jesus? Eles ficaram também ofendidos porque Jesus nem mesmo respondeu à pergunta deles acerca de comer pão sem lavar as mãos. Jesus jogou de forma belíssima essa metáfora, ou seja, não é o que entra no coração do homem que o torna impuro, é o que sai. Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada, ou seja, toda lei que está fundamentada em preceitos humanos, toda tradição oral que não tem como princípio ajudar a viver o amor, não tem sentido. Tudo isso não foi plantado pelo Pai, por isso deve ser arrancado. Jesus considera os fariseus como plantas não plantadas pelo Pai. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E diz Jesus: deixai-os, ou seja, deixai os escribas e os fariseus. Jesus ordena para que os discípulos deixem esses homens. Não são mestres que podem ser imitados. Pelo contrário, devem ser evitados. Nosso Senhor diz: ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Não são guias iluminados, mas cegos. Amados irmãos e irmãs, peçamos a nosso Senhor para que a nossa vida seja fundamentada no amor, na vivência daquilo que é essencial, e que as leis, os preceitos meramente humanos, se não estiverem a serviço do Evangelho, a serviço do amor, que sejam até ignorados, para que, onde haja mais lei humana, apareça e cresça e superabunde, sobretudo, a palavra de Deus fundamentada numa vivência concreta do amor para com Deus, como também para os irmãos. Assim seja. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.